Você já sentiu que suas emoções são como uma montanha russa? Imagine viver um estado de alerta constante e ter um humor que muda o tempo inteiro. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline não é apenas uma fase difícil, é um jeito de funcionar. É uma instabilidade profunda que afeta os relacionamentos, o trabalho, os planos para o futuro e até a forma como a pessoa se enxerga, fazendo com que ela se sinta perdida sobre quem ela realmente é. Quais são os sintomas do transtorno de personalidade borderline? O medo do abandono. O primeiro sinal é um esforço desesperado para não ser abandonado. Não é apenas uma tristeza por um término, é um pânico real. A pessoa ela pode ligar dezenas de vezes ou implorar para o outro não sair de casa. Por quê? Na mente dela, aquele distanciamento momentâneo é sentido como se fosse um adeus para sempre. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. São os relacionamentos montanha-russa. Sabe aquela pessoa que em um dia diz que você é o amor da vida dela, te idealiza, e no outro, por causa de uma pequena crítica, diz que você é a pior pessoa do mundo? Este padrão, 8 ou 80 nos relacionamentos, é muito comum. É uma instabilidade que esgota tanto quem tem o transtorno quanto quem está ao redor. Podem idealizar cuidadores ou interesses amorosos em um primeiro ou segundo encontro, exigir que passem muito tempo juntos e partilhar os detalhes pessoais mais íntimos logo no início de um relacionamento. Eles podem mudar rapidamente da idealização para desvalorização, sentindo que a outra pessoa não se importa o suficiente, não dá o suficiente e não está presente o suficiente. Eles podem demonstrar empatia e cuidar de outros, mas somente com a expectativa de que o outro estará presente quando chamado. É uma espécie de troca para atender às suas próprias necessidades. O terceiro sintoma é a perturbação de identidade. Os pensamentos e como eles se enxergam muitas vezes não condizem com a realidade. Isso pode levar a mudanças frequentes em objetivos de longo prazo, planos de carreira, empregos, amizades, identidade e valores. Podem se sentir entediados, injustamente incompreendidos ou maltratados e têm pouca noção de quem são. Pessoas com transtorno de personalidade borderline podem ter um padrão de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida. Por exemplo, abandonar a escola logo antes da formatura, ter uma regressão grave após ter bons frutos na terapia, destruição de um relacionamento bom exatamente quando está claro que ele pode durar. Essa falta de identidade plena e duradoura torna difícil para a pessoa com transtorno de personalidade borderline identificar padrões que lhe causam prejuízos reproduzindo em seus relacionamentos. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente destrutivas. Por exemplo, gastos, sexo, abuso de substância, direção imprudente, compulsão alimentar. Aqui entra a impulsividade que machuca a própria pessoa. Pode-se gastar o dinheiro do aluguel em compras, apostar, abusar de substâncias, dirigir de forma perigosa, ter relações sexuais de risco ou comer compulsivamente. É uma tentativa de aliviar uma dor interna através de um prazer imediato e perigoso. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamentos automutilantes quando se sentem ameaçadas de separação ou rejeição por expectativas de que a pessoa assuma maiores responsabilidades. Atos de mutilação, por exemplo, cortar-se ou queimar, podem ocorrer durante períodos em que a pessoa está experimentando sintomas dissociativos, que é quando a pessoa faz um automático comportamento e às vezes pode até chegar a não lembrar. Deficiências físicas podem resultar de comportamentos de tentativas fracassadas de suicídio. É importante entender que isso não é drama. É uma forma desesperada de comunicar uma dor que essa pessoa não consegue colocar em palavras. Pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas podem demonstrar instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade do humor. Por exemplo, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente com duração de mais do que alguns dias.
Elas podem ser perturbadas por sentimentos crônicos de vazio ou uma ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias, que podem ocorrer junto com sentimentos dolorosos de solidão. Facilmente ficam entediadas, podem estar constantemente buscando algo excitante para evitar os seus sentimentos de vazio. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlá-la. Por exemplo, mostras frequentes de irritação, brigas físicas recorrentes. Eles experimentam uma raiva inadequada, um pânico quando ocorrem mudanças que são inevitáveis. Por exemplo, desespero repentino em relação ao aviso do médico que a consulta acabou. Ou quando alguém importante para eles se atrasa alguns minutos, ou precisa cancelar um compromisso. Eles podem demonstrar sarcasmo extremo, amargura persistente ou ter explosões verbais. A raiva é geralmente provocada quando um cuidador ou companheiro é visto como negligente, contido, despreocupado ou como alguém que abandona. Tais expressões de raiva costumam ser seguidas de vergonha ou culpa, contribuindo para o sentimento de que eles foram pessoas más. Eles são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Durante períodos de estresse extremo, podem ocorrer ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios, por exemplo, despersonalização, embora seja em geral de gravidade ou duração insuficiente para levar a um outro diagnóstico. Esses episódios ocorrem mais frequentemente em resposta a um abandono que realmente aconteceu ou foi imaginado pela pessoa. Você conhece alguém com esses sintomas? Pessoas com borderline, elas são mais sensíveis à rejeição? Então, uma característica central de quem tem esse jeito de ser é o sofrimento profundo, quando acha que vão ser deixados de lado. Para quem vê de fora, pode parecer uma reação exagerada por algo bobo, como um pequeno atraso ou um compromisso desmarcado. Mas para eles, qualquer mudança de plano ou uma viagem rápida de alguém que é muito querido, soa como um sinal de abandono definitivo. Isso acontece porque existe uma dificuldade real em sentir o carinho dos outros quando eles não estão por perto. Se um amigo se afasta um pouco, a pessoa se sente sozinha, sem valor e totalmente perdida. Esse medo é tão grande e a dor da decepção é tão forte que muitas vezes surgem ameaças ou até tentativas de tirar a própria vida como uma forma desesperada de aliviar a angústia que sentem. Como que é a evolução do transtorno de borderline? É como pessoas com transtorno de personalidade borderline têm um histórico infantil de abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil, perda de seus pais de forma prematura. O transtorno de personalidade borderline, ele tem sido considerado há muito tempo como um transtorno com curso sintomático ruim, que tende a diminuir em gravidade à medida que os indivíduos entram na faixa dos 30 a 40 anos. Os sintomas impulsivos do transtorno de personalidade borderline, eles entram em remissão mais rapidamente, enquanto os sintomas afetivos, eles vão remitir a uma taxa substancialmente mais lenta. Alcançar a recuperação plena do transtorno de personalidade borderline vai muito além de apenas silenciar sintomas agudos como impulsividade. A verdadeira estabilidade exige um bom funcionamento na sociedade, algo que se mostra mais difícil de manter e menos estável ao longo do tempo. É comum, em alguns casos, que a pessoa dependa de benefícios por incapacidade e enfrente problemas significativos de saúde física, já que o estresse emocional crônico acaba sobrecarregando o corpo. O transtorno de personalidade borderline, ele é mais comum em mulheres do que os homens, com 75% dos casos diagnosticados em mulheres, levando em consideração que mulheres procuram tratamento. Muitas vezes os homens, eles não procuram. Pessoas com transtorno de personalidade borderline frequentemente necessitam de serviços extensivos de saúde mental e representam 20% das internações psiquiátricas. E ainda bem, a maioria das pessoas vão se estabilizar e vão ter uma vida normal, uma vida produtiva. Quais são as causas do transtorno de personalidade borderline? Então, acredita-se que o transtorno surge de uma mistura de fatores. Não existe uma causa única, mas sim uma união de fatores que podem ser a genética e as experiências de vida. Para você ter uma ideia, quem tem parentes próximos com esse diagnóstico possui uma chance de 5 vezes mais de desenvolver o problema. Mas a genética, ela não explica tudo. As pesquisas mostram que muitos dos pacientes sofreram algum tipo de abuso ou algum trauma grave na infância.
O que acontece no cérebro de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline? O cérebro de quem tem esse transtorno tem dificuldade de controlar as partes responsáveis pelas emoções. Eu quero que você imagine uma peça bem pequena chamada amígdala. Ela é nosso centro do medo e da irritação. Na pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, essa peça ela está sempre em alerta máximo, como se fosse um alarme que não para de tocar. Agora imagine a parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Ele deveria funcionar como um freio para acalmar essas emoções fortes. Só que o problema é que nessas pessoas esse freio ele é mais fraco. Além disso, as substâncias como serotonina, que ajudam a regular a raiva e a ansiedade, podem não estar funcionando como deveriam. Geralmente, as pessoas elas procuram ajuda só depois de adultas. Só que descobriu-se, em contextos de tratamento, que os sintomas em adolescentes de 12 a 13 anos de idade podem atender a todos os critérios para o transtorno. Existe tratamento? Sim. Não existe cura, como nenhum transtorno mental tem cura, mas tem tratamento e você vai ter uma vida normal. O tratamento é a psicoterapia. Abordagens como terapia comportamental dialética e terapia cognitivo-comportamental são comprovadamente eficazes para ensinar o paciente a regular essas emoções. A medicação ela também ajuda muito. Os médicos usam antidepressivos e estabilizadores de humor para equilibrar o sobe e desce das emoções. E os antipsicóticos quando pensamentos ficam muito confusos e fora da realidade. O objetivo não é curar a sua personalidade, mas dar à pessoa ferramentas para que ela possa ter uma vida normal. Uma vida que ela não vai ter prejuízos. Como que as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas envelhecem? A maioria das pessoas apresentam uma melhora significativa, mas a trajetória muda drasticamente entre quem alcança a recuperação e quem permanece estagnado nos sintomas. Em adultos mais jovens, até os 25 anos, o transtorno costuma ser mais barulhento, né? Você vai ter mais prejuízos. Porque ele é marcado por impulsividade, automutilação, uma instabilidade emocional muito evidente. Já nos adultos acima dos 45 anos, que não melhoraram, o cenário já é outro. O sofrimento se torna mais silencioso, mais crônico, manifestando-se através de um vazio profundo, maior isolamento social e um histórico de múltiplas internações ao longo da vida. Por outro lado, quem atinge a recuperação plena vive uma realidade muito diferente. Essas pessoas elas têm maiores chances de construir uma família estável, tendendo a se casar um pouco mais tarde e quando estão mais maduras e mais estáveis, o que reduz consideravelmente as taxas de divórcio em comparação aos que ainda estão em crise. Existem estudos que dizem que fatores como QI mais alto, ausência de abusos na infância ou de dependência química, além de uma personalidade mais extrovertida, aparecem como facilitadores para esse sucesso no casamento e na parentalidade. O grande aprendizado aqui é sobre o tempo e o compromisso. Assumir responsabilidades pesadas, como um casamento ainda muito jovem ou durante o auge da desregulação emocional, pode dificultar a manutenção de relações saudáveis. Às vezes, o melhor caminho é permitir que o tempo e o tratamento façam o seu trabalho primeiro, para depois você acabar se relacionando com alguma pessoa a ponto de assumir um relacionamento tão sério como casamento. Gostou? Curte. E se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo, para a gente continuar proseando sobre esse assunto.